Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo, dando continuidade ao nosso assunto de Sociologia para o Ensino Médio, com os assuntos do primeiro ano do ensino médio. Ele que agora está com um conteúdo maior, né? Pela legislação daqui de Minas, nós estamos com mais conteúdo, 2 aulas por semana, né? E aí o conteúdo duplicou. Então, se a gente já estava quase terminando o assunto do ensino médio para o primeiro ano, agora a gente está chegando na metade. E eu gostaria também de cumprimentar os novos inscritos, né, no canal. Nós ultrapassamos a casa dos 150 inscritos e esses novos inscritos que estão chegando estavam sem receber nenhuma comunicação minha, né? Sem nenhum vídeo, a não ser lá pelo canal mesmo, pelos comentários, mas eu já estava devendo um vídeo. A gente teve algumas turbulências aí nas férias e começo de período, né? Começo das aulas. Nós estamos aqui em Minas com greve, outras situações, treinamentos que a gente teve no início do ano, então eu não estava tendo tempo realmente, mas agora vai aí mais um vídeo. Nós vamos tratar das sociedades de controle e as sociedades disciplinares, e também vamos falar um pouquinho sobre status, papéis sociais e esses mecanismos e agentes de controle social. Então, são alguns assuntos juntos, né, que a gente chama de interação e controle social. Sobre a interação social, até já falei naquele vídeo que eu desejei feliz 2020 para vocês. Eu falei, às vezes vocês acham que seja um vídeo só de cumprimento, né? Talvez não tenham prestado muita atenção, mas lá tem 3 conceitos que são os da interação social. E aí a gente vai falar sobre o controle social. Eu sou o Eduardo Souza, esse é o nosso canal Keep Calm, sou seu professor e está começando mais um vídeo. Em um dos vídeos passados, a gente falou sobre o conceito de estrutura social. Estrutura social é algo que é um pouco rígido, né? Por ser estrutura, já tem uma certa rigidez, uma certa formalidade. E quando se trata de estrutura social, é sinal de que já está há muito tempo na sociedade, por isso se transformou em estrutura, se cristalizou de alguma forma como prática social. Legítimo, porque a gente vai aceitando, vai concordando, então é legítimo. Mas a gente pode ir modificando, a gente vai modificando a estrutura social aos poucos. E relacionado à estrutura social, a gente tem alguns conceitos. Um deles é o de papel social, o outro é o de status social. A gente tem também, para dar forma e execução ao papel e ao status social, a gente tem o controle social com seus agentes e os seus mecanismos. E isso tudo cria 2 tipos de sociedade, a sociedade disciplinar e a sociedade de controle. É sobre isso que a gente vai estar tratando nesse vídeo de hoje. Vamos começar com o papel, com o status social. O status social é a posição que o indivíduo ocupa dentro da estrutura social. Então você pode ocupar vários status, né? O seu status é a posição que você ocupa dentro dessa estrutura social, e a esse status, a essa posição, correspondem prestígio, nível de poder, possibilidades de ações, né, ou de ação dentro da estrutura social. Além do prestígio e do poder, correspondem também ao seu status social direitos e deveres. Então, todo status social, ele te dá um certo prestígio, um certo poder dentro da sociedade, mas também exige de você que você cumpra seus deveres para que você tenha seus direitos garantidos.
E o status social ele pode ser variado. Por exemplo, você pode ocupar hoje o status de filho, né, dentro da sua família. A família faz parte da estrutura social, você ocupa o seu status de filho. Dentro da sua escola, você ocupa o status de estudante ou de aluno, né? Aluno do ensino médio, estudantes do ensino médio. E aí, esse é um outro status social. Para a sua função ou seu status de filho, correspondem direitos e deveres dentro da sua casa. Respeitar seus pais, obedecer, você está... se você é menor de 18 anos, você é responsabilidade dos seus pais também, né? Eles se responsabilizam por você, então perante a lei eles são responsáveis pelos danos que possam acontecer psicológicos ou físicos à sua integridade como pessoa. Então tem várias questões relacionadas a isso dentro da sociedade, dentro da estrutura social, relacionada a seus direitos, a seus deveres. E dependendo de quem você é filho ou pelo valor que você dá a seus pais, você sente um certo prestígio, né? Você tem um certo prestígio, você é considerado. Não, eu sou pai, sou filho de fulano, sou filho de Beltrano. Então, para esse status social de filho, correspondem aí prestígio, poderes. Seus poderes, às vezes, como irmão mais velho, você já tem algum poder sobre seus irmãos mais novos, ou você acha talvez que não tem nenhum poder, mas tem, porque o filho tem um poder muito grande sobre o pai, né? Os filhos hoje, principalmente, têm um poder muito grande sobre seus pais. E ainda outros status, né? Por exemplo, o status de aluno. Você tem direitos e deveres. Dependendo da escola que você estuda, você tem um certo prestígio, né? Ah, fulano estuda na escola tal. Então, essa capacidade de ocupar determinadas posições sociais é dada pela própria estrutura social e a gente chama de status. Depois vem o papel social. O que é o papel social? O papel social é aquilo que se espera do status social que você ocupa. Por exemplo, você também ocupa o status social de cidadão brasileiro. Como cidadão brasileiro, você tem direitos e deveres. Você também tem um certo prestígio, né? Por ser brasileiro. Você também tem um certo poder por ser cidadão brasileiro. O poder que te dá a Constituição brasileira enquanto cidadão é um poder, né? Então, como cidadão, você tem algumas prerrogativas, alguns direitos e alguns deveres. E aí, você, com a sua condição, seu status social de brasileiro, de cidadão brasileiro, corresponde a você algumas ações. Espera-se de você que você tenha algumas ações, que você cumpra seus deveres, que você seja participativo, que você contribua para a sociedade melhorar, que você contribua para um Brasil melhor, que você tenha respeito aos seus colegas e aos seus co-cidadãos, né? As pessoas que vivem com você dentro do mesmo ambiente. E aí, esse que se espera de você, essas coisas que se esperam de você, é o seu papel social. É o papel que você ocupa dentro da comunidade brasileira e se espera que você cumpra determinadas funções. Assim como o ator, quando vai interpretar uma velhinha, espera-se que ele tenha uma postura, espera-se que ele tenha uma roupa, espera-se que tenha um cenário que propicie o ambiente do velhinho. Assim também, você, como cidadão brasileiro, espera-se que você cumpra seu papel, que você seja contribua para a sociedade, assim várias coisas. Da mesma forma, espera-se você, como aluno da escola na qual você estuda, cumpra também seu papel. Espera-se que você estude, que você faça suas provas, que você tenha um bom desempenho, que você respeite seus colegas. Isso tudo que se espera de você, por causa do status que você ocupa, chama-se de papel social. É a interpretação daquilo que você ganhou com o status que você passou a ocupar.
quando você era aluno do ensino fundamental ou do ensino da educação infantil, esperava-se menos de você em alguns requisitos. Agora espera-se mais, porque supõe-se que você já alcançou um grau de maturidade um pouco maior e que já se pode exigir mais de você. Então, como aluno no ensino médio, você é mais cobrado, por causa do status que você adquiriu de aluno do ensino médio. E assim são com todos os status. A cada status que você adquire, que você passa a ocupar, você também vai ser cobrado de ter uma postura um pouco diferente, que é o papel social de que se espera para aquele status social. Nossa, professor, isso tá me tirando aí. Eu achando que eu tava cumprindo um papel original na sociedade, que é diferente. E aí você vai me dizer que os papéis já tá tudo marcado, já tem o que tá esperando da gente fazer. Aí, desse jeito não. O que é o controle social? O controle social são os mecanismos, são as ações que acontecem no decorrer da sua atuação dentro da sociedade que exigem de você cumprir o seu papel dentro do seu status. Então, controla para que as pessoas cumpram seus papéis, né? Esse é o controle social. E ele se opera por vários mecanismos. Existem vários mecanismos de controle social. Por exemplo, para o juiz que ocupa o status social de juiz de direito, né, que vai presidir uma sessão no tribunal, ele pode ir com uma roupa qualquer? Não, ele tem uma roupa específica, né? A toga, aquela roupa preta, ele tem que usar. É um requisito, então é um mecanismo, isso é um mecanismo, a roupa é um mecanismo de controle social. A roupa te afeta de alguma forma como mecanismo de controle social? Afeta. Você, como estudante, tem que usar um uniforme, né? Mas existem coisas que são exigidas legalmente. Por exemplo, o soldado, para atuar, a menos que ele esteja autorizado pelo seu superior para trabalhar a paisana, ele tem que usar a farda, né? Isso é um mecanismo legal exigido para ele trabalhar, ele precisa estar fardado. Já você, quando sai à rua, por exemplo, num dia quente de verão, pode sair com uma roupinha, né? Uma bermuda, uma camiseta, a mocinha pode sair de sainha, né? Com uma blusinha soltinha, que não tem problema nenhum, uma rasteirinha, um chinelinho, e assim as pessoas podem sair no dia a dia. Se a pessoa está num ambiente mais frio ou num ambiente festivo, de uma festa mais sofisticada, já espera-se socialmente que ela tenha uma roupa mais adequada àquele ambiente. Num baile de formatura, por exemplo, geralmente as moças vão com vestidos longos, com pedrarias, maquiados, cabelo arrumado. Os rapazes vão de terno, bem vestidos, cabelo mais arrumadinho. Assim, geralmente, se espera dessas pessoas, nos ambientes respectivos onde elas estão, que elas estejam com uma roupa adequada. É assim que funcionam os mecanismos de controle social. Os mecanismos são vários, são inúmeros. São as exigências para os status sociais aos quais você ocupa. Tem algumas exigências, né? Então, para esses lugares, você vai ter que usar determinadas características. Aí, como que se controla isso? As próprias pessoas já ditam isso umas para as outras. Não, mas você vai com essa roupa? Não, lá é um lugar assim, você tem que ir com uma roupa mais, né? Aí as pessoas mesmas já dizem isso. Ou quando é só social, um mecanismo só social,
é transmitido mesmo de uma pessoa para outra, uns aos outros cobram, ou então coloca no convite. Né? Existe, se traje de gala, nesse ambiente não pode entrar com roupa tal, por exemplo, você vai no fórum, não pode ir de bermuda. Mas isso é mais social. Agora, ou então no ambiente vão te barrar, né? Igual já pessoas podem ter sido barradas em algum barzinho por estar de bermuda, que em determinados bares não pode, enfim. Algumas dessas características que são só sociais, mas existem outras que são legais. Quando é um mecanismo legal, ele está previsto em lei. Esses são os mecanismos de controle social e legal, existem vários. E existem os agentes do controle social e do controle legal. Os agentes que vão usar esses mecanismos para te controlar, para colocar você dentro das regras, são as pessoas que ocupam outros papéis, né? O general, o chefe, o comandante, enfim, as pessoas que estão acima do soldado vão exigir dele que ele cumpra as suas regras. O seu professor vai exigir, o seu pai vai exigir. As pessoas, de modo geral, vão te controlar através de falas, né? Às vezes tem falas simples que te colocam assim meio constrangido, faz você se adequar àquele status social que está se pedindo. E aí você acaba se controlando, né, pelas falas de outras pessoas. Então, existem vários mecanismos e os agentes são os vários personagens desse grande teatro social no qual nós vivemos, né? Nós ocupamos vários papéis e esses papéis estão o tempo todo nos atravessando. Os de uns atravessam os de outros e cada um cobra de um de outro as posturas que você deve ter diante de cada situação. Partindo daí, a gente já chega na visão do que é sociedade de controle e sociedade disciplinar. As sociedades de controle e as sociedades disciplinares são diferentes no seguinte sentido. Sociedades disciplinares, elas estão muito voltadas para as questões do treinamento de guerra. Em um determinado momento da sociedade, a influência do exército, a influência das posturas de guerra, elas foram muito fortes na nossa sociedade e marcaram muitas instituições. Por exemplo, o nascimento da escola está muito envolvido com essa questão de treinar crianças como se fosse um pequeno exército, para que ele soubesse, quando ficasse adulto, lidar na sociedade e ser um bom cidadão. Então, a escola nasce como uma instituição de sequestro e ela faz parte da sociedade disciplinar. As instituições chamadas instituições de sequestro são as instituições que você tira a pessoa do convívio social, coloca ela num ambiente fechado para treiná-la, para adequá-la a um status social. Então, a escola foi criada como uma instituição de sequestro, o manicômio foi criado como instituição de sequestro, o hospital como instituição de sequestro. São instituições que sequestram as pessoas para adaptá-las a um ambiente, a prisão, né? Para adaptá-la à sociedade e depois devolve ela para a sociedade. Na sua generalidade, as instituições de sequestro eram também disciplinares, para você adequar a pessoa a uma determinada disciplina, uma determinada situação. Então, essas instituições, chamadas instituições de sequestro, fazem parte do que a gente chama de sociedade disciplinar. As sociedades disciplinares, elas estão enfraquecendo, né? Esse processo disciplinar rígido, como existia antes, ele já não é tão forte, né? As escolas antigamente separavam homens de mulheres, tinha escola de homens e escola de mulheres, hoje convivem todos juntos. Depois, dentro da mesma escola, separava fila de homens, fila de mulheres, as mulheres sentavam de um lado, os homens de outro. Hoje não, sentam todos juntos. Está vendo que a rigidez foi sendo diminuída ao longo do tempo? Assim também, as instituições que eram instituições fixas e fechadas de sequestro, hoje elas são muito maleáveis e permeáveis, mais líquidas do que sólidas, né? Diz o Zygmunt Bauman. E aí, essas instituições
e esse controle disciplinar, ele foi substituído por uma sociedade de controle. Hoje as próprias pessoas se controlam, né? Você coloca suas imagens, suas fotos do dia a dia no Facebook ou no Instagram, nas redes sociais, e as pessoas visitam seu perfil até para contratar para um emprego. Você mesmo se oferece para colocar as coisas lá, né, para ser controlado. A gente se controla o tempo todo. Hoje em dia as pessoas têm medo de serem filmadas porque os cidadãos todos estão com uma câmera na mão e estão se controlando uns aos outros. Então essa é a sociedade de controle na qual nós estamos vivendo. A gente se controla o tempo todo e a gente mesmo faz um ou outro entrar dentro da regra social pela sociedade que a gente chama hoje de sociedade de controle. Então foi esse o assunto desse vídeo e a gente gostaria de agradecer a todos que estão se inscrevendo, gostaria de pedir também que vocês continuem compartilhando os vídeos, clicando no gostei se estiver gostando, né? E divulgando o nosso canal, mas no sentido de que atinja mais pessoas e essas aulas possam contribuir tanto para pessoas que vão fazer Enem, quanto para a própria... Tem pessoas que me falam nos ambientes onde eu frequento, né, que estão acompanhando minhas aulas, que tem muito tempo que não estudam, então que ficam assistindo para poder ficar inteirado dos assuntos. Então, de modo geral, está atendendo o objetivo, é isso que era a nossa proposta. Mas se o canal crescer em número de inscritos, a gente fica feliz também, né? Parece que está atendendo os objetivos. Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.